Bom, e nessa noite, mais uma reflexão da nossa série Juntando as Peças. Para você que está ouvindo pela primeira vez, só para você entender, a gente está fazendo uma analogia da nossa vida com um quebra-cabeça. Como se a nossa vida fosse um grande quebra-cabeça e a gente tivesse várias pecinhas que a gente deve encaixar para que a gente viva uma vida plena, viva uma vida da forma como Deus deseja. Então você tem lá os estudos, você tem o amor, o lazer, o trabalho, o dinheiro que a gente vai falar hoje, né? A família, os relacionamentos. Então, cada uma dessas pecinhas precisa ser bem encaixada para que a gente viva uma vida de verdade. E como eu disse, a gente já falou aqui sobre trabalho, sobre relacionamentos, e hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro. Se você pudesse escolher o seu salário, quanto gostaria de ganhar? Se o chefe chegasse amanhã lá e falasse assim, ó, você pode escolher seu salário hoje. A partir de hoje, você define seu salário. Quanto que você gostaria de ganhar? Né? Que beleza, já pensou? Mas o interessante, gente, é que se a gente tivesse essa oportunidade, mesmo que a gente escolhesse, sei lá, eu quero ganhar 100 mil reais por mês, quero ganhar 500 mil reais por mês. Pode parecer números exorbitantes, e são realmente, né? Mas saiba que quando você chegar nesse salário, ou se você tivesse esse salário, chegaria um momento em que ele seria pouco. Por quê? Porque a gente sempre quer mais. Nunca é o suficiente, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, que eu ganhava lá, com 13 anos, acho que 50 reais por aí, por mês, trabalhava meio período depois da escola. Né, para quem não ganhava nada, 50 reais, pensei que eu estava rico. Depois, 50 reais passou a não valer nada, depois de algum tempo. Falei, não, preciso arrumar um emprego, né? Aí comecei a ganhar um salário mínimo como aprendiz. Nossa, um salário mínimo, ganhava 50, estou rico. Aí eu falei, nossa, um salário mínimo não dá para nada. Aí você começa a ganhar 1.000, você ganha 2.000, e você vai ganhando mais, e sempre vai ficando o quê? Pouco. Né? Você lembra do seu primeiro emprego? Né? Era, nossa, olha quanto dinheiro que eu peguei. Depois fala, nossa, só isso. Terceiro mês já não dá nem para pagar as contas direito. Por quê? Porque o nosso padrão de vida vai mudando. Eu começo a gastar mais, eu começo a fazer coisas que eu não fazia. Então, aquele dinheiro que inicialmente parecia muito, ele acaba se tornando pouco. E o dinheiro, gente, é uma coisa então, que a gente precisa ter sabedoria para lidar com ele. Precisamos ter sabedoria para lidar com o dinheiro. Ele é uma pecinha muito importante desse nosso quebra-cabeça da vida. Porque ele pode ser de bênçãos ou de problemas. O dinheiro pode ser fonte de bênçãos ou de problemas. Tanto é verdade isso, que a gente indo lá para a Bíblia, olha que interessante, das 38 parábolas que Jesus contou, 16 ele falou sobre dinheiro, riquezas ou posses. Então, de 38 parábolas, 16 Jesus falou sobre dinheiro. E existe na Bíblia também 2.350 versículos que falam de dinheiro. Interessante, né? Então, é um tema, isso mostra para a gente que é um tema importante, que a gente tem que dar uma atenção ao tema dinheiro, a forma como a gente lida com dinheiro. Mas por quê? Por que eu tenho que saber lidar com o dinheiro? Por que eu tenho que dar atenção, aprender a lidar com o dinheiro? Porque o dinheiro ele revela algumas coisas. Primeiro, que nós não sabemos administrar. A grande maioria das pessoas não sabe administrar dinheiro. Então a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro, por quê? Porque nós não sabemos administrar. E a gente tem alguns grupos aqui de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que não sabem lidar com o dinheiro são os consumistas. O que é o consumista? É aquele que é levado pelo apelo da mídia. E gasta o que tem e o que não tem. Então, aquele gastão tem um padrão de vida além das suas possibilidades. É aquela pessoa que anda com cartão de crédito estourado, conta atrasada, nome sujo. Tudo isso são sinais de que essa pessoa não sabe administrar o dinheiro e que ela pode ser um consumista. A gente tem também o grupo de desleixados. O que são os desleixados? São aquelas pessoas que não sabem quanto ganha, não sabe quanto gasta, não sabe onde gasta, vive enrolado financeiramente, não tem controle nenhum das suas finanças, não consegue ter uma estabilidade, não consegue dar uma segurança
para sua família, pois não vê o dinheiro nem entrando nem saindo. Né? Estou vendo alguém baixando a cabeça, aí dando risada, tal, vocês estão se identificando, né? E o avarento, também conhecido como mão de vaca, mão fechada, unha de fome, pão duro. Conhece pessoas assim? O avarento ele é diferente do econômico. Tem aquela pessoa que é econômica, que ela gasta o dinheiro de uma maneira sábia, é diferente disso. O avarento é aquele que tem prazer em guardar pelo guardar. Ele tem prazer em entrar na conta dele e ver, olha, acumulei mais tanto aqui esse mês, estou com tanto. E eu não estou falando de gente rica não, tá, gente? Pode ser que você fale assim, mas eu tenho tão pouco dinheiro lá. Mas às vezes é no pouco dinheiro que as pessoas são avarentas também. Não precisa ser muito. Às vezes é no pouco. Tem muita gente que é pobre, que tem pouco dinheiro, e é apegado àquele pouco que tem. É avarento mesmo tendo pouco. Então tome cuidado, porque nós não sabemos administrar o nosso dinheiro muitas das vezes. E a gente também tem que aprender a lidar com o dinheiro, porque ele revela algumas coisas. Primeiro, o dinheiro ele revela caráter. O dinheiro ele não muda ninguém. Tem aquela frase assim, você quer conhecer alguém, dá poder para ele. Né? Eu diria, quer conhecer alguém, dá dinheiro para ele. Porque o dinheiro ele revela o caráter da pessoa, revela quem ela realmente é. Tem gente que sendo pobre e sendo rico vai ser a mesma pessoa. E tem gente que sendo pobre e sendo rica são pessoas diferentes. Por quê? Porque ela só estava esperando uma oportunidade, ter o dinheiro, ter o poder que o dinheiro traz para revelar o caráter dela, quem ela realmente é. E o dinheiro também revela as nossas carências emocionais. Tem muita gente que usa o dinheiro de forma errada para encobrir algumas carências emocionais. Então ela tenta comprar a atenção dos outros. Uma pessoa carente emocionalmente e ela tem muito dinheiro, ela tenta comprar a atenção, tenta comprar o carinho dos outros. Ou tenta comprar coisas para encobrir sua baixa autoestima. Tem uma baixa autoestima e quando ela compra, ela se sente empoderada. Então o dinheiro é uma forma que ela encontra de encobrir as suas carências emocionais. Então a gente precisa entender isso. O dinheiro muitas das vezes revela sim, o nosso caráter, nossas carências emocionais. E nós também precisamos aprender a lidar com o dinheiro porque nós temos alguns medos em relação ao dinheiro. Porque a forma como a gente lida com o dinheiro, gente, está muito relacionada às experiências que nós tivemos na infância. As vivências que nós tivemos, o que nós aprendemos com os nossos pais sobre o dinheiro. Isso, às vezes, gera alguns medos em nós, que às vezes são até inconscientes. Talvez eu falando que você comece até a perceber e entender e identificar isso em você, mas talvez até então você nem tinha parado para pensar. Porque são coisas inconscientes, mas medos que muitas das vezes nos acometem. O primeiro deles é o medo da falta. O medo da falta é muito comum em quem teve uma infância muito pobre, com poucos recursos. Então eu tenho medo de faltar. Por quê? Porque eu já vivi isso. Eu sei o que é viver com falta de dinheiro. Eu sei o que é passar apertado. Eu sei o que é às vezes faltar alguma coisa em casa, até de comer. Então eu tento guardar o máximo, gastar o mínimo. Por quê? Porque eu tenho medo de acabar. Eu tenho medo de que volte aquela situação que eu já vivenciei um dia na minha vida, quando eu era menor, quando eu era criança. E é interessante que às vezes a pessoa até mudou o padrão de vida, mudou o padrão salarial dela. Ela ganha muito bem, ela ganha bem, um salário razoável, e mesmo assim ela continua com esse medo. Então ela não se permite desfrutar algumas coisas da vida, vivenciar algumas coisas. Por quê? Porque ela tem medo da falta, tem medo de faltar. E por outro lado também tem o medo do excesso. O que é o medo do excesso? São aquelas pessoas que na infância viam os pais trabalhando muito, correndo atrás de dinheiro, então os pais não tinham tempo para ela. Então ela se via disputando o tempo e a atenção dos pais com o dinheiro. Via os pais brigando por causa de dinheiro. Então o que ficou na cabeça dessa pessoa? Que medo criou nela? Muito dinheiro traz problema. Muito dinheiro afasta as pessoas. Muito dinheiro, as pessoas se dedicam exclusivamente ao dinheiro. Esquecem dos filhos, esquecem da família. Então, medo do excesso. Então, olhe um pouquinho para você. Será que alguns desses medos está presente na sua vida? E
nós também temos que aprender a lidar com o dinheiro, porque nós temos algumas crenças religiosas erradas sobre o dinheiro. Por exemplo, tem muita gente que acha que ter dinheiro é sinal de bênção. Então, se eu tenho muito dinheiro, eu sou uma pessoa abençoada. Se eu tenho pouco dinheiro, quer dizer que eu estou com algum problema e Deus não está me abençoando. Mas isso é errado. Muito dinheiro não é um sinal de que Deus está satisfeito com você e que você está fazendo tudo certinho e você está no centro da vontade de Deus. Não é isso. E, infelizmente, gente, tem muitas igrejas hoje utilizando essa crença errada para levar pessoas para um ensino totalmente enganoso. Falando para as pessoas que elas vão ser prósperas, que Deus abençoa quando ela tem muitas riquezas. Mas não é bem assim. Eu conheço muitas pessoas, muitos missionários, gente que dedica a sua vida integralmente para a obra de Deus, que são pobres, muito pobres, que passam necessidades, mas são pessoas abençoadas por Deus. Porque a bênção de Deus não significa necessariamente dinheiro. Não significa necessariamente dinheiro. E uma outra crença também errada que nós temos, que é o oposto disso, é que as pessoas acham que o dinheiro é a fonte de todos os males. E essa crença leva muitas pessoas à pobreza. Por quê? Se o dinheiro é a fonte de todos os males, então eu não quero acumular dinheiro, eu não quero ter muito dinheiro, porque senão eu vou ter mal, é problema. Então eu não posso ser rico. Mas essa crença errada, ela é uma distorção do texto de 1 Timóteo 6,10. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 6,10, você vai ver que está escrito o seguinte: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Então, Paulo está falando para Timóteo aqui que não é o dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. Ele está falando que o amor ao dinheiro. Então, você ter dinheiro não é a raiz, não é a fonte de males, mas o amor ao dinheiro, ou seja, o apego ao dinheiro. E quantas pessoas eu já não ouvi falando esse versículo de maneira distorcida? Não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Tenho certeza que você também já ouviu. É uma crença errada, porque ele não está falando que é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, porque posso ter pouco dinheiro e ter amor a esse pouco dinheiro. Eu posso ter muito dinheiro e não ter amor àquele dinheiro. Então o problema não é o dinheiro em si, mas o amor que eu coloco nele. Então viram o quanto de situações nas quais o dinheiro nos influencia nosso jeito de pensar, quantas coisas estão por trás, quantas emoções, quantos sentimentos, quantas crenças. Mas se a gente for para a palavra de Deus, a gente vai ver que o dinheiro em si ele não é algo ruim. Ele pode e deve ser usado para propósitos bons. Você deve usar o seu dinheiro para propósitos, para fins que honrem a Deus. Veja alguns exemplos aqui na Bíblia. Ó. Jesus foi ungido 2 vezes de forma excêntrica e elogiou os 2 atos. Jesus foi ungido com óleos caríssimos da época. Inclusive as pessoas que estavam ao redor criticaram. Jesus falou, não, deixe que ela faça isso, ela está fazendo certo. E como que foi comprado aquele óleo caríssimo que ungiu Jesus? Com dinheiro. Um dinheiro que foi bem empregado, foi gasto da maneira certa. O bom samaritano, na parábola que Jesus contou, o que ele fez? Ele apenas pegou aquele homem, ajeitou ele ali, colocou ele de pé e mandou ele embora? Não, o que ele fez? Ele levou aquele homem até um hotel da época e falou assim, ó, fez o check-in do cara, né? Check-in do cara, falou, ó, no check-out eu venho aqui, eu pago tudo que ele gastou. Já deixou um dinheiro antes e se ficar alguma coisa, depois eu pago o restante. Como que ele fez isso? Dinheiro. Um dinheiro que foi bem empregado, da maneira correta. Jesus permitiu que mulheres ricas sustentassem seu ministério. Jesus comeu com pessoas ricas, participou de banquetes, participou de um casamento super chique lá em Caná, onde ele transformou água em vinho. Então a gente percebe claramente que o dinheiro em si ele não é algo ruim. Então qual que é o problema? Por que a gente tem tanta dificuldade com o dinheiro?
O problema, então, gente, não está no dinheiro, o problema está em você. O problema está em mim, quando nós não sabemos lidar com o dinheiro. Olha o que está lá em Mateus 6, 21 e 24. Abra sua Bíblia aí. Mateus 6, de 21 a 24. Vai falar o seguinte para a gente, olha. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E o versículo 24 agora. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então eu queria que você olhasse para essa imagem que está na tela aí. O que você enxerga? A quem que você tem adorado? Entenda que essa mensagem é para mim e para você, que eu sei que não tem ninguém milionário aqui. Não tem ninguém com dinheiro sobrando. E às vezes a gente acha que quando trata desse assunto de dinheiro é só para pessoa que tem muita grana. Não, é para gente que tem pouca mesmo. Mas mesmo às vezes o pouco, eu tenho colocado esse pouco no lugar de Deus. Eu tenho adorado as minhas riquezas. O que tem ocupado o primeiro lugar da sua vida? O dinheiro ele tem sido uma ferramenta que você usa para abençoar os outros ou uma forma de autossatisfação egoísta? Autossatisfação egoísta. Onde que está o seu coração? O seu coração está em Deus ou o seu coração está no seu dinheiro, seja pouco? Jesus deixa claro que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, pois quem coloca o dinheiro em primeiro lugar dedica a ele a mesma energia, os mesmos esforços que dedicaria a Deus. É a mesma intensidade de dedicação. Então vamos pensar. O problema não está no dinheiro. O problema está em nós, quando nós não sabemos lidar com o dinheiro. Mas nós vemos claramente na palavra de Deus que Deus quer que eu e você vivamos uma vida com liberdade financeira. Deus quer que você viva com liberdade financeira. E o que significa isso? Liberdade financeira não é ter muito dinheiro para comprar tudo que você sonha. Então eu vou ter liberdade financeira, Pablo vai ensinar hoje ali como é que eu vou ficar rico, né? E ganhar muito dinheiro, aí eu vou ser livre financeiramente. Não é isso, gente. Lógico que não é isso. O que é liberdade financeira, segundo a Bíblia? É estar livre da ansiedade e preocupação quanto ao dinheiro. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem liberdade financeira. Já viu isso? E gente que tem muita grana e a pessoa não tem liberdade, ela é presa. Ela é refém do dinheiro que tem. E você pode ser livre financeiramente quando você aplicar os princípios bíblicos para solucionar os seus problemas financeiros. Então a gente vai ver aqui 3 princípios nessa noite, que a Bíblia nos ensina, coisas práticas, que eu e você devemos fazer. Se você já faz, ótimo, melhore. Se você não faz, comece a fazer já. Porque certamente isso vai te trazer liberdade financeira. São ensinamentos que a gente encontra na palavra de Deus. Então, o primeiro ensinamento é: gaste somente o que você tem. Gaste somente o que você tem. E olha que interessante esse texto de Provérbios 21:20. Fala assim, ó: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Então, o que o insensato faz? O insensato é a pessoa que não é sábia. Tolo, o que ele faz? Ele gasta tudo que ganha. O insensato, ele nunca tem o suficiente porque ele gasta tudo. Ele pode ter 100 mil reais por mês, como eu disse no início, e nunca vai estar bom. Ele vai dar um jeito de torrar tudo. Já viu aquelas pessoas que ganham na loteria? O cara ganhou lá sei quantos milhões, aí depois de pouco tempo o cara conseguiu gastar tudo.
Isso está muito ligado, gente. Essa questão de ganhar além do que a gente tem, do que a gente recebe, está muito ligado à questão dos desejos. E a gente tem que entender o que é desejo, o que é necessidade. Porque muitas das vezes eu estou gastando além do que eu ganho, por quê? Porque eu quero atender vários desejos do meu coração. Quero comprar um montão de coisa que eu desejo. Mas o desejo, na maioria das vezes, ele não é uma necessidade, ele é só um desejo. E esses desejos, eles são gerados, na maioria das vezes, pelos estímulos publicitários que te bombardeiam todo dia. Pela televisão, pela internet, que está todo tempo falando, compre isso, aquelas propagandas que mostram a família feliz quando está com um carro novo, aquela propaganda que mostra a mulher toda não sei o quê, porque ela está com uma roupa diferente. E aquilo ali vai te bombardeando, compre, compre, vai criando desejo em você. E você vai caindo nessa, e vai gastando mais do que você tem. E vai enriquecendo o banco, pagando juro, entrando nessa loucura de juro de cartão de crédito. Então, gaste somente o que você tem. Atente para o que o provérbio está falando para a gente. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que achar um equilíbrio entre as minhas entradas e as minhas saídas. Agora, falando de uma maneira prática. Adequar o meu padrão de vida aos meus ganhos. O seu padrão de vida hoje ele está adequado aos seus ganhos? O ideal, dizem aqui os economistas, que é até você ter um padrão de vida um pouco abaixo do que você ganha. Porque em qualquer emergência, qualquer sufoco, quando você precisar fazer um ajuste, não vai ser uma coisa tão brusca. Você já está vivendo um pouquinho abaixo e, além disso, você consegue fazer uma reserva. Então, se você se vê hoje gastando tudo o que você recebe ou até além, o que você precisa fazer? Primeiro, identifica as suas entradas, né, de onde vem o seu ganho. Depois, identifique suas despesas, onde que o dinheiro está indo, para onde está indo, e o que eu devo cortar. Porque se eu estou gastando mais do que eu ganho, e a Bíblia me ensina que eu devo gastar o que eu tenho, o que eu devo cortar? O que eu devo parar de gastar? Eu tenho que deixar algum desejo que eu tenho atendido compulsivamente, cortar esse desejo e gastar dentro das minhas possibilidades? Então isso passa por buscar também uma vida simples. Interessante que se você for buscar estudar um pouco de gestão financeira, isso que eu estou falando hoje aqui está baseado na Bíblia e também em gestão financeira. E os caras, mesmo aqueles que não são cristãos, eles falam exatamente isso que eu estou falando. E a palavra de Deus já fala isso para a gente, quantos 1000 anos? E agora o pessoal está falando, gaste o que você tem, né? E a Bíblia já nos ensina isso há muito tempo, gente. E a Bíblia também nos ensina a viver uma vida simples. E hoje tem revistas especializadas, já vi algumas, que falam de vida simples. Revista aí de editoras, vamos chamar seculares, né? Vamos chamar assim. Não cristãs, que não são cristãs, falando de vida simples, falando para as pessoas se desapegar das coisas materiais. E o que Jesus falou desde sempre? Não é isso? Isso está muito ligado a você gastar somente o que você tem. Isso está muito ligado também na hora de que você vai comprar. Se você quer começar a gastar somente o que você tem, não entrar em dívidas, antes que você fazer uma compra, pergunte o seguinte, é uma necessidade ou um desejo? 3 filtros para você fazer. Primeiro, eu preciso disso? Ou é só mais um desejo que eu vi na vitrine, que eu vi uma propaganda e me deu uma vontadezinha de comprar? Primeira coisa. Depois, eu pesquisei o melhor preço? Não, é uma necessidade. Eu preciso comprar isso. Ok. Você pesquisou o melhor preço ou viu ali o primeiro e comprou? Se você está fazendo isso, você não está sendo sábio. E terceiro, eu tenho condições de comprar isso? Porque tem muitas coisas que é uma necessidade, que você pesquisou o preço, mas não é o momento ainda de você comprar. Você ainda não tem condições de comprar aquilo. Então, primeiro ensinamento, para você ter liberdade financeira. Gaste somente o que você tem. Se você tem gastado além, peça a orientação de Deus e faça a sua parte. Comece a cortar algumas coisas. Você vai começar a desfrutar dessa liberdade financeira. Segundo, faça um orçamento. Olha que interessante também, Provérbios 21:5.
Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidades. Então, Provérbios 21:5 está nos ensinando o quê? A planejar. E planejamento relacionado à vida financeira, o que é? É o orçamento. E eu e você, nós que somos cristãos, nós temos uma premissa básica na nossa vida, algo que rege a nossa vida, que é o seguinte: tudo é de Deus, não é isso? Não é nisso que nós acreditamos? Tudo é de Deus. Então o dinheiro que eu tenho, o salário que eu ganho não é meu. Tudo é de Deus. É Deus que me dá aquilo. E às vezes eu e você temos sido tão negligentes com o que Deus tem nos dado. A gente tem administrado tão mal o que Deus tem nos dado. Se tudo é de Deus, então o dinheiro que eu tenho que administrar da melhor forma possível, porque é Deus que está me dando. E uma ferramenta para isso é fazer um orçamento, é planejar com cuidado, como está dizendo Provérbios 21:5. E eu, quando vejo esse texto de Provérbios 21:5, eu me lembro de dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que ganham muito e não conseguem ter liberdade financeira, não conseguem conquistar nada, não conseguem dar tranquilidade para sua família. E tem gente que ganha pouco e tem casa de aluguel, tem carro quitado, a família vive tranquila financeiramente. Por quê? Porque é uma pessoa que sabe planejar, que é organizado, que trata com zelo os bens que Deus deu para ele administrar. E como que eu posso fazer um orçamento? Pensando de uma maneira prática agora. Hoje você pode usar vários aplicativos. Você vai lá na Play Store lá do seu celular, coloca lá orçamento. Tem vários excelentes que vão te ajudar. Você pode fazer isso numa planilha de Excel, você pode fazer isso num caderno. Não importa a forma que você vai usar. Mas comece listando as suas entradas. O que são as entradas? Seu salário, algum trabalho extra que você faz, informal, alguma outra entrada que você tem, algum rendimento que você recebe extra. Suas entradas, lista tudo ali o que você recebe. E agora, vamos para a parte das saídas. Como que eu devo fazer isso? Vou mostrar para você aqui uma forma de administrar as suas saídas que eu vi, que eu aprendi com pessoas que trabalham com gestão financeira, que não são cristãs, mas que você vai ver que está totalmente dentro do que a Bíblia ensina. É aquilo que eu falei, a Bíblia já fala disso de 2000 anos, e agora o pessoal está se atentando e está começando a colocar isso em prática. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, separar 10% do que eu ganho para doar com generosidade. Então, eu estou falando aqui de algo que eu vi, que eu aprendi com coaches, que não são cristãos. E os caras falam, você precisa doar, porque quando você não doa, você se apega ao dinheiro. Foi o que eu acabei de falar, foi o que a Bíblia acabou de nos mostrar. E é isso que a gente acredita, não é isso? Nós chamamos na vida cristã esse doar de dízimo. Algumas igrejas chamam de dízimo. Aqui na Life a gente não gosta de chamar muito de dízimo, né? A gente chama de contribuição voluntária. A gente entende que o dízimo ele não é uma obrigação, você não paga o dízimo. Você doa com generosidade, porque não adianta também você dar 10, 15, 20% do seu salário com dó. Ai, que droga, né? Eu podia estar gastando em outra coisa. Não dá, não entrega. É doar com generosidade. E nós entendemos que um ambiente bom para você doar é numa igreja. Por quê? Porque que você abençoa a vida de outras pessoas, a igreja faz trabalhos sociais, a igreja é uma forma de apoiar outras pessoas. Ah, mas eu ajudo uma família direto, que Deus te abençoe, que legal, que bom, faça isso. Mas pegue 10% do seu salário e doe com generosidade. Depois, 5% fica para você se pagar. O que é isso? Pega 5% e reserva para você. Para você fazer alguma coisa que você gosta, para você comprar alguma coisa para você. Você trabalhou o mês inteiro, você conquistou aquele salário. Então pega 5% daquele valor e fala, isso aqui é para mim. O que dá 5%? Vai dar para comprar um hambúrguer. Tá bom, comprei um hambúrguer. Ah, 5% dá para comprar uma roupa. Compra uma roupa. 5% dá para eu guardar um pouquinho e daqui 3 meses eu comprar uma coisa melhor. Beleza. Mas guarde esse 5% para você ver também que você pode desfrutar desse dinheiro que Deus te deu.
né? Ele te deu o trabalho, deu de condições de ganhar, então desfrute de um pouco disso. 55% reserve para pagar suas despesas, para você honrar os seus compromissos. Depois, 10% invista em educação. Invista em educação, invista no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Deus quer que você se desenvolva, Deus quer que você cresça. Deus quer que você aprenda mais, para que com esse conhecimento que você tenha, com esse aprendizado, você possa ser ainda mais usado no reino dele, para abençoar outras vidas, para abençoar outras pessoas. Faça um curso, faça um treinamento, faça uma faculdade, faça qualquer outra coisa, mas invista. 10% você deve poupar para emergências. Então pega 10% do seu salário, faz uma poupancinha lá e vai guardando. Para quando tiver uma emergência, você tem aquele dinheiro para te socorrer, para te ajudar. E outros 10% poupar para sonhos. Você tem um sonho, eu gostaria tanto de fazer uma viagem com a minha família no final do ano, né, ir na praia, viajar para não sei para onde, ou comprar tal coisa para minha família. Então pega 10% do seu salário e poupa, guarda de uma forma reservada para isso. Como que está hoje a sua gestão financeira? Não tem orçamento. Então comece fazendo. Comece identificando suas entradas. Depois, tenta encaixar as suas saídas dentro dessa tabelinha aí, desse percentual. Não está acontecendo, então tem coisas que eu preciso cortar. Porque não tem segredo de gestão financeira, né, gente? Ou eu aumento a minha entrada, ou eu aumento a minha saída. Ou eu diminuo a minha saída. Não tem milagre. Ou eu aumento a entrada, ou diminuo a minha saída. Então, como eu disse, essa forma aqui de administrar as suas saídas, eu entendo que ela está dentro do que a Bíblia nos ensina, na questão de você planejar. E é algo que, hoje, os gestores financeiros ensinam por aí. E a Bíblia já nos fala disso há muito tempo. Pode ser que você esteja falando assim, esse negócio de orçamento aí é só para quem tem muito dinheiro, mas está errado. O versículo já mostrou isso para a gente. Tem duas frases aqui que são interessantes também. Ó. Essa é errada. Quando você fala assim, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou começar a gerenciar ele. Isso é errado. Certo? Você tem que falar o seguinte, quando eu começar a gerenciar ele, eu terei mais dinheiro. Então você vai conseguir ter mais dinheiro quando você começar a gerenciar ele. Então faça um orçamento. E você vai estar caminhando para a sua liberdade financeira. Essa liberdade que é viver sem preocupação. E para finalizar, tem a visão cristã do dinheiro. Olha o que Provérbios também 15:16 nos diz. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Vamos interpretar certinho esse texto. Quem disse isso? Provérbios de Salomão. Salomão foi o cara mais rico que existiu em toda a história. E ele sabia que era muito melhor ser rico do que ser pobre. Você concorda comigo? Nós que temos pouco dinheiro, que somos pobres, você preferiria ser rico ou ser pobre? Ser rico, porque com riqueza, com dinheiro sendo bem aplicado, sendo bem investido, da maneira certa, eu posso abençoar pessoas. Então ele não está falando aqui que é melhor ser pobre. Que é aí aquele negócio das crenças que eu falei, tem muita gente que interpreta errado a Bíblia. O que ele está falando é o seguinte, é melhor ser pobre e temer a Deus do que ser rico e infeliz. Porque ele sabia que a felicidade não estava no dinheiro. Porque ele sabia que ser rico e não temer a Deus é a mesma coisa que ser infeliz. Então não adianta aquela pessoa que é rica, que tem muito dinheiro, mas não teme a Deus, não tem o temor, não respeita a Deus, porque ela vai ser infeliz. Então nesse caso, seria até melhor que essa pessoa fosse pobre e que ela temesse a Deus. Então a gente precisa ter, gente, uma visão cristã do dinheiro. O que é isso? É fazer uma diferença entre a visão cultural, dessa cultura, dessa sociedade dominante que está aí, da visão que a Bíblia nos mostra, nos ensina sobre o dinheiro. Porque a visão cultural mostra o seguinte, ela diz que você vale o que você tem. Não é assim? As pessoas são valorizadas aí nessa cultura que a gente vive pelo que tem.
Então você vale o que você tem, o seu valor é no que você tem. Então, por isso, sempre vem em primeiro lugar o quê? O estilo de vida, porque eu tenho que mostrar que eu tenho, para eu ter valor. E as pessoas entram em dívidas. Se der, ela economiza alguma coisa. E se der, eu contribuo, para aliviar um pouco a minha consciência. Porque quem enxerga desse jeito, ele contribui só para aliviar a consciência. Eu vou doar ali um pouquinho para a ONG não sei o quê, para não sei o quê, para a igreja não sei qual, só para tirar um peso da consciência. Por quê? Porque é essa visão de que você vale o que você tem. Mas o que a Bíblia nos ensina? Qual é a visão cristã do dinheiro? Você vale por quem você é. Então você não vale pelo seu valor, não está no que você tem ou que você deixa de ter. O seu valor está em quem você é. E você é um filho amado de Deus. Então, quando você entende isso, em primeiro lugar, muda totalmente, olha. Em primeiro lugar, vem a contribuição, porque eu entendo que o dinheiro ele está aqui o quê? Para me servir e servir aos outros. Depois vem as economias, porque eu sou sábio, eu administro bem o meu dinheiro, planejo, como eu vi nos versículos anteriores, eu consigo até economizar. Depois vem o meu estilo de vida e eu não vivo com dívidas, sem dívidas. Então, conseguiram perceber a diferença? Eu preciso ter essa visão cristã do dinheiro, que muda totalmente a minha forma de administrar o dinheiro, a forma como eu lido com o meu dinheiro. E para a gente encerrar, eu queria ler aqui Mateus 6, de 25 a 34. Estou lendo aqui na Bíblia a Mensagem, que é uma linguagem bem contemporânea, uma paráfrase. Mateus 6, de 25 a 34, diz assim: se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele, para Deus, muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que vai fazer alguma diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Amém? Que lindo esse texto, né? Que Jesus fala para nós. Então, não se preocupe. Não coloque o dinheiro em primeiro lugar. Não sirva ao dinheiro. Faça assim a sua parte, como a gente viu aqui nesses textos de Provérbios. Planeje. Faça um orçamento. Administre bem o dinheiro que Deus te dá. Mas coloque em primeiro lugar Deus. Saiba que no momento de muito dinheiro ou de pouco dinheiro, Deus está lá.
Deus está cuidando de você. Deus tem provido as suas necessidades, nada tem faltado na sua casa. Então confie no Senhor, aprenda, peça sabedoria a Deus para como administrar o seu dinheiro, para que o dinheiro seja uma bênção na sua vida, não uma fonte de problemas, uma fonte de maldição, de brigas ou de preocupações. Mas que esse dinheiro que você tem, que você recebe, seja muito ou pouco, mas que seja uma bênção na sua vida, porque você vai administrar sobre os ensinos que Deus nos dá na sua palavra, sobre a sabedoria, sobre a orientação que vem de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nos ensina, Senhor, a administrar o nosso dinheiro, Deus. A gente tem tanta dificuldade com isso, Deus, e que a gente não deixe que o dinheiro venha ser o nosso Deus, ocupar o primeiro lugar na nossa vida, Deus, de forma alguma. Mas que o Senhor, Deus, possa estar sempre lá, no primeiro lugar da nossa vida, e que o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos relacionamentos, Pai, cada uma dessas pecinhas da nossa vida possam ser encaixadas sobre a Tua direção, sobre o Teu domínio, sobre a Tua vontade, Deus. Que o dinheiro, Deus, possa ser uma bênção na nossa vida, que nós possamos aprender a gastar, a administrar, a abençoar outras pessoas com aquilo que nós recebemos, Deus. Nos ajude, Senhor, a fugir dessa compulsividade, dessa desejo de comprar, Deus, muitas das vezes pelos motivos errados, mas que nós possamos buscar no Senhor a maneira certa de comprar, de gastar, de investir nas pessoas, investir na nossa família, investir no Teu reino. Nos dê sabedoria, nos dê direção do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude a aplicar isso que a gente aprendeu aqui nessa noite, na nossa vida, Deus. É o que nós pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.